Olá, meu nome é Priscila e irei falar um pouco sobre a síndrome de Klinefelter, que em 1942 foi exposta pelo médico reumatologista endocrinologista, que também era cientista, Harry Klinefelter, o caso de um paciente que apresentava características irregulares expressivamente em relação aos aspectos fenótipos e genótipos. Mas apenas em 1959, por outros dois cientistas, que foi diagnosticada a causa da doença, determinada e caracterizada como a síndrome de Klinefelter, a qual é uma falha que ocorre durante uma das fases do ciclo celular, na divisão, na separação dos cromossomos. Essa síndrome é uma anomalia cromossômica sexual que afeta apenas o sexo masculino. Ela apresenta alguns distúrbios que geralmente são identificados na adolescência, devido ao atraso da puberdade ou até mesmo no início da fase adulta. Tem uma incidência relativamente baixa, consideravelmente rara. Ela acomete 1 a cada 500 homens. E ainda tem estudos que falam que de 1 a cada 1000 homens que são afetados pela mutação genética. Em alguns outros casos, podem ser diagnosticados na infância, devido ao retardo no desenvolvimento neuromotor. Podemos incluir também a fala tardia, em relação a problemas comportamentais e até mesmo déficit de atenção. Os principais aspectos estão relacionados a características sexuais secundárias pouco desenvolvidas, como, por exemplo, uma fragilidade muscular, um pênis pequeno, tendência a ter menos pelo que a média da idade, uma estatura longilínea, um ombro mais estreito, um quadril mais alargado, dificuldade de se relacionar, dentre muitos outros sintomas que podem variar de acordo com a mutação dos cromossomos, que estão relacionados à quantidade de X extra que existe no cariótipo. Já na adolescência, na fase da puberdade, é possível notar baixo volume testicular, hipogonadismo, que influi diretamente nas funções sexuais reprodutivas, na ginecomastia, que ocorre a produção da mama no homem. Não é comum, mas essa síndrome também pode ser descoberta na gestação, através de um exame de sangue simples. Basicamente é um teste genético, conhecido como NIPT, que é uma sigla em inglês que corresponde ao pré-natal não invasivo, que só pode ser realizado a partir da 9ª semana de gestação. Ele mostra especificamente as mudanças que ocorrem nos cromossomos, no caso são as mutações. Geralmente ele é indicado a ser realizado por mulheres que têm idade materna igual ou superior a 35 anos. Em outros casos, podem chegar a cometer homens já na fase adulta que só descubram essa síndrome pelo fato de ser infértil, por não produzir os espermatozoides, que também nesses casos ocorrem tratamentos específicos. Na fase adulta, talvez o indivíduo não tenha tido nenhum desses outros sintomas, nem na infância, nem na adolescência, na puberdade, e só venha notar que tem a síndrome pelo fato de ser infértil, que ocorre devido à não produção do hormônio. Olá, meu nome é Matheus Siqueira, eu sou aluno do curso de farmácia e fiquei responsável por falar
sobre o tratamento da síndrome de Klinefelter, certo? Bom, a síndrome de Klinefelter não existe um tratamento específico para ela. No conjunto, são vários profissionais que podem ser envolvidos nesse tratamento, certo? No caso das crianças que apresentam alguns problemas na fala, os fonoaudiólogos são os mais indicados para realizar esse tratamento, certo? E realizar um acompanhamento também. Nesse caso, existe também outros tipos de profissionais que podem entrar aí, tanto na fase adulta quanto também na fase da infância, né? Os profissionais de psicologia são algum deles, né? Para ajudar esses pacientes a lidar melhor com essa síndrome, devido a acarretar problemas na sua forma estrutural, né? De características particularmente pertencentes ao sexo feminino, que acaba apresentando no sexo masculino, né? E esses profissionais ajudam a criança e o adolescente e o adulto a lidar melhor com essa síndrome, né? Bom, nesse caso também, falando da ginecomastia, né? Os profissionais de cirurgião plásticos também são recomendados nessa situação, né? Nesse caso, ajudando ali na remoção da mama, né? Que acaba acarretando, sendo uma das características desse paciente que tem a síndrome, né? Então ali eles realizam um acompanhamento até chegar na fase final, que é a remoção da mama, né? Com o cirurgião plástico, certo? Outros profissionais que também fazem parte desse tratamento são os fisioterapeutas, né? Porque devido à falta de testosterona, né? Acaba acarretando alguns problemas, né? Também no desenvolvimento psíquico e motor também desses pacientes, que acaba tendo dificuldade na fala, né? Como já foi citado, acaba tendo alguns problemas na forma de andar, né? Por conta de algumas características que essa síndrome também apresenta. Então, os profissionais fisioterapeutas são de extremamente eficácia, né? Nesse caso também. Além desses profissionais, podemos também falar sobre os urologistas, que vão ser eles que vão prescrever a testosterona, né? Para esses pacientes que, devido à síndrome, acabam não produzindo ou produzindo uma baixa testosterona, né? Então, esse tratamento é prescrito por médicos com recomendação, na maioria das vezes o urologista, que é o que faz o acompanhamento mais próximo ao paciente do sexo masculino, né? E ali ele acaba realizando um acompanhamento para dosar a testosterona correta para aquele paciente que tem a dose baixa recomendada e normal, né, de qualquer outro paciente sem a síndrome, certo? Bom, trazer aqui um caso mais famoso, né, conhecido aí pela mídia, do nadador olímpico Pedro Spajari. Bom, o Pedro Spajari, logo na sua juventude, descobriu que era portador da síndrome de Klinefelter, né? E no ano de 2020, ele concedeu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, né? No jornal, nesse dia, ele relatou algumas dificuldades, né, que tinha por ser um atleta, né, de rendimento olímpico, portador da síndrome. Ele revelou que tinha vergonha do seu corpo, logo após a descoberta da síndrome, né, devido à ginecomastia, que era o desenvolvimento das mamas que ele tinha. Então isso era algo que o incomodava, né? Ele também falou sobre a dificuldade de chegar a desenvolver os músculos, né, que na sua idade os seus colegas já produzem, né, com mais facilidade do que ele, devido a ter sua testosterona regularizada, o que não é o caso dele, né? Bom, no ano de 2020, ele chegou a gravar um tempo de 49 segundos, né, na prova de 100 metros, ficando entre os 19 melhores atletas do mundo nessa competição, né? Mas chegando também a disputar a vaga das Olimpíadas daquele ano que ia acontecer no Rio, né?
mas infelizmente ele não conseguiu, né? Devido à sua síndrome, provavelmente, né? Porque ele não tinha um dos melhores rendimentos como os seus colegas, né? Então, logo após essa ressaca moral que ele teve devido não conquistar a vaga, a tão sonhada vaga olímpica, né? Ele mudou totalmente o seu quadro de tratamento com profissionais como endocrinologistas e nutricionistas. E então iniciou o seu tratamento à base de testosterona, né? Então aí ele teve um grande percurso até conseguir atualmente o que ele tem. Foi um atleta olímpico em Tóquio no ano de 2020 e hoje em dia participa da elite da natação no Brasil. Bom, vale ressaltar o principal tratamento que ocorre nesses pacientes que têm a síndrome de Klinefelter, né? Principalmente ali na puberdade, o paciente precisa fazer uma reposição hormonal, né, dessa testosterona que não é produzida ou produzida em muita baixa densidade, né, ali para aquele paciente que necessita. Então, esse é um dos principais tratamentos para esse paciente que tem essa deficiência, né? A base de hormônio de testosterona para ajudar a regular essa testosterona em seu organismo. O que ela vai ajudar? Bem, ela vai ajudar na reposição óssea, né? Ela vai ajudar nas características físicas daquele paciente.